Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João e vamos meditar no capítulo 1, hoje do versículo 19 ao versículo 28. E o versículo 18, que foi o último versículo que nós meditamos no estudo passado, está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Antes eu quero pedir para você que se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com aquelas pessoas que você sabe que você ama, que você está orando por ele, para ele aceitar Jesus, para ele se converter, e ele ainda não se decidiu. Então você passe este vídeo para ele, porque este vídeo é justamente, compartilhe este vídeo com ele, estes vídeos, porque esses vídeos têm o objetivo de levar a mensagem de salvação por Jesus Cristo. Então vamos para a meditação e para o estudo do dia de hoje. O versículo 19 está escrito assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. João Batista começou a pregar. João Batista era primo de Jesus. E ele nasceu 6 meses antes do nascimento do Senhor Jesus. E ele começou a pregar e a anunciar, dizendo para as pessoas uma pregação dura. A pregação era diferente daquelas que os sacerdotes e as autoridades e os religiosos da época pregavam. Ele dizia assim: arrependei-vos, porque o caminho que vocês estão seguindo é um caminho errado. E aí incomodou as autoridades e foram perguntar para ele quem era ele. Aí no versículo 20 diz assim: quando perguntaram quem era ele, no versículo 20 está escrito assim: ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Porque pensavam que a maneira que ele estava pregando, que ele era o Messias, que ele era o Cristo prometido. E aí ele disse que não, ele não era o Cristo. E no versículo 21, perguntaram-lhe então: quem é você? Você é Elias? Ele disse: não sou Elias. É o profeta? Ele disse: não sou o profeta. Ele disse: eu não sou Elias, que Elias foi o profeta do Antigo Testamento. Aí disse: você é o profeta? O profeta era aquele que era prometido para vir, que era o Messias. Ele disse: não, eu não sou o profeta. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que o levemos àquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. João Batista pregava no deserto. Ele pregava no deserto. Mas aqui esse deserto, que ele estava se referindo com toda certeza, no sentido espiritual, ele estava se referindo ao deserto do ser humano, quando esse ser humano está fora dos planos de Deus. Quando o ser humano ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a vida dele é um deserto. A vida dele é um deserto. E aí ele disse assim: a voz que clama no deserto, eu sou a voz que clama no deserto, e vocês façam um caminho reto para o Senhor. Porque o caminho que vocês estão trilhando é um caminho errado, é um caminho de perdição.
E hoje, essa mesma palavra continua para nós hoje, porque João Batista pregou já no Novo Testamento, já preparando para a nova aliança. Então, é um caminho reto, nós temos que preparar. E o caminho reto é Jesus. Jesus assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é Jesus. Então, nós temos que seguir por esse caminho. Aí, alguns fariseus que tinham sido enviados, interrogaram-no. Os fariseus eram os religiosos da época. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque João batizava, João dizia assim, arrependei-vos, e todo aquele que ouvia a sua pregação, eram multidões que iam ouvir ele pregar, ouvia ele falar, e a pregação dele era dura, não era pregação de passar a mão na cabeça como nós falamos hoje, não, era pregação dura, arrependei-vos. E Jesus só pode nos salvar quando há arrependimento. Se não há arrependimento na nossa vida, Jesus não pode nos salvar. Só quem salva é Jesus, mas ele salva mediante o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento que somos pecadores e que precisamos de Jesus para nos perdoar e nos salvar. E aí João Batista respondeu assim, respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Isso é o versículo 26. Está entre vocês alguém que vocês não conhecem. É desse que eu estou falando. Este era antes de mim. E eu não sou digno, como diz aqui o versículo 27, eu vou ler, diz assim, ele é aquele que vem depois de mim. Em outras traduções diz assim, e é antes de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Nem mesmo tirar a sandália dos pés de Jesus, desse que ele estava falando, que é Jesus, ele não era digno. Tão grande era esse homem, né? Esse de que ele estava falando, porque era Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, aquele que veio para nos salvar. E dele, Jesus mesmo disse assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E tudo isso que João falou, está escrito no versículo 28, que é o último versículo da nossa meditação de hoje, diz assim, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Para resumir esse texto, João Batista pregava, dizendo que para as pessoas se arrepender, porque o prometido que os profetas tinham tanto anunciado e profetizado que viria o Salvador, ele já estava no meio dos homens, já estava lá, só que os homens ainda não tinham reconhecido e não reconheceram. Falou assim, vocês não conhecem, mas ele já está no meio de vocês. E quando interrogaram ele, dizendo por que ele fazia aquilo, ele disse, olha, eu estou anunciando aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as vossas sandálias. Eu batizo com água, mas aquele que vem após vocês, ele tem algo muito maior para vocês, que é a salvação. Não está escrito aqui, mas no sentido que nós podemos entender
Ele diz assim: o que vem após mim, eu só batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos dará o Espírito Santo. Então, hoje foi o nosso estudo de hoje, do versículo 19 ao versículo 28. Depois nós continuaremos do versículo 29 em diante, em outra oportunidade. Mas nesse momento vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia, por esse momento, meu Pai, por essa meditação na tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos dado graça, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. A palavra que o Senhor anunciou desde o princípio é a mesma que vale para os nossos corações, para nossas vidas hoje. É a mesma. É aquela que nos purifica, é aquela que nos perdoa, é aquela que nos salva, é aquela que nos liberta de toda a opressão do mundo. Pai Santo e Pai Justo, seja conosco, Pai. Abençoa todos aqueles que estão orando comigo, que está acompanhando esse estudo, Senhor. Abre o entendimento deles, meu Deus. Abre o entendimento, porque só o Senhor pode abrir o entendimento. Só o Senhor pode dar a revelação da tua palavra, Senhor. Nós apenas lemos, meu Pai, a tua palavra e explicamos aquilo que está escrito, meu Pai. Mas é o Senhor que dá a revelação. É o Senhor que toca nos corações. Se o Senhor não tocar nos corações, meu Pai, nada, a palavra não tem efeito. Mas quando o Senhor toca nos corações, quando o Senhor abre o entendimento, meu Pai, oh, meu Deus, e o ser humano, e o homem, a mulher, meu Pai, dá lugar, meu Pai, dá lugar ao Espírito Santo. Ele faz aquela obra completa na vida do ser humano, que é a obra da salvação. Pai eterno, abençoa todos eles, meu Pai. Abençoa todos aqueles que estão orando, que estão acompanhando esse estudo. Dai um dia abençoado para eles, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.